No fim da Idade Média, a Europa passou por transformações social, econômica e política. Os mercadores europeus começam a negociar seus produtos com o Oriente. Esse contato com diferentes povos muda o modo de viver e de pensar do europeu. Esse amplo movimento de renovação cultural, que ocorreu entre os séculos XIV e XVI, ficou conhecido como Renascimento. Podemos dizer que o mundo moderno começou com o Renascimento, período de transição do fim da época medieval e deu início de uma nova visão sobre o mundo e o ser humano, dando mais importância à individualidade no uso da razão não subordinada à autoridade externa como a Igreja. O pintor e arquiteto italiano Giorgio Vasari, de 1511 a 1574, foi quem usou pela primeira vez a palavra Renascimento. Ele afirmava que na Itália da sua época estava acontecendo um segundo nascimento das artes. Esse sentimento surgiu porque muitos artistas e intelectuais da época achavam que as artes e a cultura tiveram seu auge com a civilização greco-romana. E com o fim do Império Romano, a Idade Média havia sido um período de declínio, época de trevas. Com a utilização de diversas inovações técnicas, como moinho de água e arados de ferro e o fim das invasões vikings, proporcionaram à Europa crescimento econômico e estabilidade social. Muitas famílias migraram do campo para as cidades, burgos, aumentando a produção artesanal e do comércio. As cruzadas intensificaram essas transformações, pois criavam rotas comerciais da Europa até o Oriente. Assim, os comerciantes europeus expandiam suas atividades e passaram a vender produtos de luxos vindos do Oriente. Assim, esses mercadores enriquecidos das grandes cidades, chamados de burgueses, para obter prestígio social patrocinavam atividades intelectuais e artísticas, então restrita quase completamente ao clero da Igreja. O Renascimento começou na Itália, por volta do século XIV, e de lá se espalhou para outras regiões da Europa. O comércio com o Oriente possibilitou aos contatos frequentes com os bizantinos e com os muçulmanos, mantendo suas heranças culturais da antiguidade greco-romana, que foi fundamental para o Renascimento. Mecenato, ricos comerciantes, banqueiros ou famílias nobres da Itália, que para aumentar o seu prestígio social e político, patrocinavam os artistas, intelectuais e cientistas. Mecenato famosos, família Médici, que governava a cidade de Florença, e o papado, em Roma, no período de construção da Basílica de São Pedro, no Vaticano, no início do século XVI. O acontecimento que ajudou o Renascimento a se espalhar pela Europa foi a conquista da cidade de Constantinopla, pelos turcos otomanos em 1453, que praticamente bloqueou o acesso dos europeus ao Oriente. Isso alterou o eixo econômico do comércio europeu. Cidades costeiras, como Lisboa, ou cidades portuárias do interior, como Londres e Sevilha, tornaram-se importantes centros comerciais. A arte, na época medieval, estava ligada à religião, fazia a função didática de transmitir as verdades teológicas. A arte renascentista promovia uma nova visão da sociedade e do mundo, ampliando o domínio da razão, repleta de dinamismo e de otimismo sobre o ser humano. Uma das principais inovações artísticas do Renascimento foi a introdução da perspectiva na pintura, que foi aprimorada pelo arquiteto florentino Filippo Brunelleschi. Com a representação verossímil do que observamos na natureza e, especialmente, da figura humana. Os centros de formação intelectual administrados pela Igreja e dedicados 3 carreiras: Direito, Medicina e Teologia. Com base no do Trivium, ensino literário, gramática, retórica e lógica, e o Quadrivium, ensino científico, aritmética, geometria, música e astronomia. O Renascimento revolucionou com Studia Humanitatis, estudos humanos, que introduziu novas abordagens de ensino da filosofia, da poesia, da história, da matemática e da eloquência, fusão entre a retórica e a filosofia. O humanismo que surgiu nas universidades medievais dava ênfase ao estudo dos textos clássicos da chamada Antiguidade Clássica, isto é, da Antiguidade Greco-Romana. O humanismo propôs que os homens não se limitassem apenas aos estudos sobre Deus, e passassem a estudar as capacidades humanas conferidas pelo Criador. Pintores. Michelangelo foi um escultor, pintor e arquiteto italiano, um dos principais artistas do Renascimento italiano. Obra: a pintura do teto da Capela Sistina. Leonardo da Vinci foi o homem que melhor representou os ideais humanistas do Renascimento, dominava diversas áreas do conhecimento, criou uma espécie de helicóptero e um paraquedas. Obra: a Mona Lisa.
Sofonis Banguissola, grande pintora do Renascimento, pintou por 10 anos na corte de Filipe II, rei da Espanha. Idade Média, os livros, controlados pela Igreja, eram copiados manualmente por padres e monges, portanto, muito raros e caros. Por volta de 1450, Johannes Gutenberg, alemão, criou uma nova tecnologia móveis que prensavam na folha de papel carimbos com tintas, daí o nome imprensa. Foi a revolução na produção de livros, mais rápidos e menos caros. Escritores: Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. Erasmo de Roterdã, escritor italiano, principal obra, Elogio da Loucura. Thomas More, escritor inglês, principal obra, Utopia. Luís de Camões, escritor português, principal obra, Os Lusíadas. Miguel de Cervantes, escritor espanhol, principal obra, Dom Quixote. William Shakespeare, inglês, foi dramaturgo, autores de peças de teatro, obras, Hamlet, Romeu e Julieta, Otelo. Renascimento, iniciou a investigação empírica com a base do conhecimento. O método envolve a observação, descrição da natureza e a experimentação, com a formulação de hipóteses. Utilizando investigação empírica, Giordano Bruno verificou que tudo no universo está em constante movimento e giram ao redor do Sol e ao redor de si mesma. Bora para o quiz!